remuneração, o benefício de quem está minerando é maior. Então existe um incentivo maior dos caras expandirem sua capacidade de mineração. Então os caras estão comprando mais GPU. Então o preço de criptomoeda para cima é um driver de pessoal comprando mais GPU. Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês uma resposta que eu acho que é padrão para você utilizar em qualquer processo seletivo, que é quando perguntam para você, pô, fala de um case aí, me conta sobre uma empresa que você está acompanhando e tudo mais. Quero trazer um exemplo prático aqui do case de Nvidia, case que está atingindo os noticiários dado um aumento expressivo no preço das suas ações. Vou detalhar um pouco do porquê isso está acontecendo e o racional de como você poderia explicar isso numa dinâmica aqui de entrevista. Inclusive não me surpreenderia se perguntasse sobre essa empresa em específico. Nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês passo a passo como eu responderia essa pergunta de pô, me fala um case, algo assim, detalhando aqui o case de Nvidia. Antes de começar aqui, é bacana você curte os conteúdos que a gente tem no canal, ativando as notificações, deixa um comentário, curte esse vídeo para a gente seguir entregando conteúdo porrada para vocês, tá? Para quem não acompanhou, Nvidia soltou o resultado aqui recentemente do último trimestre. Só nesse anúncio aí, pô, tá subindo uns 40%, eu acho, pelo que eu vi aqui. O mercado gostou muito, não só do resultado, mas também de um detalhe específico que vai além do próprio resultado, mas sim do que a própria gestão falou que deve acontecer daqui para frente. Então vou detalhar um pouco nos pontos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Primeira coisa, quando alguém pergunta para você sobre, pô, me fala uma empresa, me fala de um case e tudo mais, qual que é a melhor forma de começar, na minha opinião? Primeiro passo, tá, que você deve fazer é minimamente falar sobre a empresa que você quer conversar. Nessa dinâmica de processo seletivo, normalmente o pessoal costuma deixar mais aberto, tá? Fala um case se acompanha, algo assim. Ou os caras podem ser mais específicos, pô, um processo seletivo para um setor agro, por exemplo. Me fala aqui de uma empresa do setor agro, não sei o que os caras estão mais interessados, tá? Mas é numa dinâmica mais aberta. Qual que é o primeiro passo? Você realmente falar sobre a empresa, sobre o que ela faz, tudo mais, suas verticais, operacionais, um pouco do setor. Então, no caso de Nvidia ou no caso de qualquer outra empresa, você entrando lá no site de RI de uma empresa qualquer, você consegue entender o que ela faz, né, os principais verticais de negócio. No caso Nvidia aqui, o que a gente está falando? Uma empresa que opera no setor de placas de vídeo, né, GPU que a gente fala, opera no setor de data center, opera no setor automotivo, opera no setor de saúde, diversos outros, de software. Enfim, uma empresa, a gente podia resumir ela como uma empresa de tecnologia, mas com foco tanto em hardware quanto em software, certo? Então, um resumo seria mais ou menos isso. Começar falando, pô, beleza, vou falar aqui de Nvidia, uma empresa que atua assim, assado. Só qual que é o ponto, né? Tô discorrendo aqui sobre alguns pontos da apresentação. Não vou ficar olhando tudo aqui, mas é só para mostrar onde você poderia achar, pô, os detalhes para estudar na vírgula. Acho que é ideal quando você entra numa entrevista, seja uma entrevista mais técnica ou até mesmo mais comercial, saber falar de algum case no detalhe é sempre uma ideia muito boa. Costumo falar de você fazer o sample e tudo mais. Se não fez o sample, pelo menos saber discutir em alto nível sobre alguma empresa, eu acho que é uma boa estratégia. No caso de Nvidia, o que eu acho que é bacana ser o segundo passo. Eu acho que o primeiro passo, quando você está falando, beleza, fala um pouco da empresa, o que ela faz e tudo mais. E segundo passo seria você fazer algum comentário inteligente sobre a dinâmica do negócio. Comentários que eu acho que são pertinentes, por exemplo, no caso de Nvidia aqui. O primeiro comentário seria o seguinte, pô, quando a gente olha a dinâmica de demanda por serviço de data center aqui dessa empresa, é um tipo de serviço que tende a ser menos cíclico. Quais são os drivers de retorno? Pô, as empresas estão investindo em tornar mais robusto ali, em atualizar e expandir a sua capacidade de processar dados, esse tipo de coisa, armazenar dados. Então é um negócio que não vai depender se o mercado está bom ou ruim. Independentemente do que está acontecendo, é natural que os clientes aqui de Nvidia estão expandindo. Então a demanda tem de ser muito resiliente. Então você poderia destacar, um ponto de resiliência para o resultado de Nvidia seria essa vertical aqui de data center, porque a dinâmica dos drivers de retorno dessa vertical tendem a ser mais resilientes dado o perfil de cliente que consome esse negócio. E você poderia contrastar com outra vertical, que seria a vertical aqui de GPUs, né, que são as placas de vídeo, que é uma vertical que um ponto que define muito quem está comprando ou não são o pessoal que utiliza isso para minerar criptomoeda. Nessa dinâmica, não só para Nvidia, mas para concorrentes como a AMD, como Intel, você tem aí uma dinâmica de o quê? Pô, preço das cripto estão para cima. Então, qual que é o ponto? A remuneração, o benefício de quem está minerando é maior. Então, existe um incentivo maior dos caras expandirem sua capacidade de mineração. Então, os caras estão comprando mais GPU. Então, o preço de criptomoeda para cima é um driver de
pessoal comprando mais GPU. O preço da criptomoeda para baixo é o inverso, o pessoal não tem incentivo de estar expandido porque cada criptomoeda minerada ali adicional não remunera tanto ali o cara, então ele não está tão interessado em fazer um CAPEX adicional, e o CAPEX seria comprar aqui de NVIDIA. Então assim, esse tipo de coisa, demonstrar que você entende do setor, modelo de negócio, fazer um comentário nesse sentido, eu acho que é um negócio que é bacana. Até tem outro ponto que um aluno que cobre essa empresa na gestora que ele trabalha comentou. Vou até trazer aqui esse comentário que eu achei bem pertinente. Ele falou aqui esse ponto que eu achei bem legal, que inclusive é um moat, né? O que são moats? São diferenciais competitivos, e esse é um tipo de moat bem interessante, que é um custo elevado de troca, tá? Então o que ele falou aqui, A gente tá falando sobre isso no Instagram lá também, e ele falou, na nossa opinião aqui, o grande diferencial não é nem o hardware em si, mas o software. Então ele correlacionou com Apple, né? Então a Apple faz tanto o hardware quanto o software. Ele falou que a linguagem de programação CUDA, que é feita pela NVIDIA, conversa muito bem com as placas deles. Então acaba fazendo com que os programadores que estão acostumados a lidar com essa linguagem específica da NVIDIA tenham alguma dificuldade depois de movimentar para alguma outra concorrente, como por exemplo a AMD. Outro ponto bem interessante que daria para destacar, que é essa questão da forma como os caras ofertam para os clientes, acabam prendendo o cara ali no ecossistema deles e dificulta fazer qualquer transição. Isso seria a segunda coisa que eu acho que é importante. Primeira coisa, explicar o que a empresa faz. Segundo, tentar trazer algum insight que faça sentido, inteligente, alguma sacada sobre o case para você passar para quem está perguntando para você. E terceiro, seria trazer algum evento recente. E aí no caso de NVIDIA, ponto recente aqui é justamente a questão do resultado. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante é o seguinte, quando a gente está falando de resultado aqui da empresa, estou até pegando aqui a parte de comentários do CFO. No caso de NVIDIA, o que seria o ponto? Por que a empresa está subindo tanto? Por que subiu tanto o preço das ações? Seria o principal ponto aqui para falar desse case em termos de eventos recentes. E aí o pessoal pensa, deve ter sido o resultado, né? Porque assim, às vezes o pessoal pensa, o resultado apresentou um aumento no lucro de 20%. Logo, 20% parece bastante, a preço da ação deve subir, certo ou errado? Cara, depende. Qual que era o lucro esperado? Esse é o ponto que faz preço, principalmente no curtíssimo prazo. Normalmente é o quê? Resultado esperado versus resultado realizado. Então, se uma empresa, por exemplo, apresentou uma queda de 30% no lucro líquido, mas o esperado era 50%, não me surpreenderia ver o preço da ação subindo no curto prazo, porque a queda foi menos pior do que era esperado. Então, acho que esse é um ponto importante de você, de repente, transmitir ou até entender como é que funciona essa dinâmica de precificação no mercado. E no caso de NVIDIA não foi nem tanto o resultado por si só, veio um bom resultado, veio inclusive acima do que o mercado estava esperando, mas o que pegou principalmente no resultado de NVIDIA foi isso aqui. O que é isso aqui? Outlook for the second quarter, tá em inglês, tá? Mas o que ele está falando aqui? Basicamente são os comentários do CFO da empresa. Basicamente a empresa passou um guidance muito forte. O que é o guidance? Guidance é a empresa falando, entendemos que vamos performar dessa forma nos próximos trimestres. E o que os caras estão falando? Está esperando uma receita aqui de 11 bi para o próximo trimestre. Você tem uma noção, a receita desse tri que os caras entregaram foi de 7. Então é um crescimento porrada, tem algumas explicações por trás. Um dos motivos é o mercado de inteligência que é artificial, que deve consumir mais os produtos deles, tudo mais. Mas basicamente quando você coloca isso aqui na ponta do lápis, você tem basicamente um crescimento porrada aqui em termos de resultado, tá? E aí, o que eu acho que é bacana também, você pegar todas essas informações, no caso que eu responderia, qual que seria a outra pergunta? Será que faz sentido comprar ou não esse negócio? Obviamente, o objetivo desse vídeo não é dar uma recomendação de investimentos, mas sim trazer todo o racional de análise que você pode fazer não só com a NVIDIA, mas qualquer outro tipo de empresa, você seguir esse mesmo passo a passo, explicar o que é, comentário inteligente sobre alguma coisa da empresa, do setor, mais modelo de negócio, e falar algo sobre um negócio recente. Um negócio que é para fechar, eu acho, principalmente quando a gente está falando de investimentos, é você diferenciar uma boa empresa de um bom investimento. O que diferencia? Quando você paga por esse negócio. No caso de NVIDIA, que eu acho que é uma continha legal que dá para fazer, não só com a NVIDIA, mas qualquer outra empresa, é você pegar o guidance que a empresa está trazendo. Não quer dizer que vai acontecer, tá? O que a empresa acha que vai acontecer. Se eu fosse contar quantas vezes eu já vi empresa dizendo que vai fazer coisa e não faz, eu teria contado muitas vezes. O que é um exercício legal? Ali na entrevista você fala, cara, segundo o guidance do cara, os caras estão negociando a X vezes lucro. Isso é um comentário muito bacana que mostra que já fez toda uma diligência que você entende não só como é que funciona o case, mas também de precificação. E aí, se vale a pena ou não, aí é uma outra conversa, tá? Mas você trazer tudo isso mastigado ali num processo seletivo, cara, isso é porrada, não só numa área mais técnica como um research ou um marketing, algo assim, mas sei lá, uma dinâmica de
private bank, pô, liga lá o cliente lá, me explica o que está acontecendo, tendo comprado ou não, que nem é que acontece, né? O cara vê lá no Jornal Nacional, tá subindo, o cara vê na notícia, vale 1 trilhão, não, quero comprar também. Quando tá caindo ninguém quer comprar, mas quando tá subindo todo mundo quer comprar. E você ser o cara ali que tá dando aquela explicação, é bacana se dar uma explicação em alto nível, tá? Vou mostrar aqui pra você uma continha bem simples, dá pra fazer, tá? Brincando aqui pra achar algumas informações, explicar para vocês o que eu fiz aqui. Eu peguei basicamente todas as informações do Guidance para tentar ver o que seria um lucro líquido por ação anualizado. Estou sendo até arrojado, generoso nessa premissa, porque a gente não sabe se ele falou a premissa para o próximo trimestre, tá? Existem componentes de volatilidade, existem componentes que trazem incerteza se isso vai seguir acontecendo para o resto do ano, algo assim. Mas vamos ver como é que seria a performance da empresa. Então, o que são os inputs? Receita de 11 bi, foi o que os caras falaram. Margem bruta de 68 a 70, beleza, botei 70, tô sendo arrojado, vamos supor que os caras vão performar bem mesmo. SG&A, que é o que? As despesas operacionais de 2,7 bi. Outras receitas e despesas de 90 milhões. E aí você tem aqui o imposto de renda de 14%. Tem mais coisa nessa conta. Fiz algo simplificado. Daqui a pouco eu vi um cara no comentário, mas tá errado essa conta. Sim, tá bem simplificado. Eu fiz para fins didáticos aqui. Que não vai mudar muito aqui a mensagem final, tá? Mas, enfim, você teria que modelar mais coisa, como despesa financeira e tudo mais. Mas estou fazendo aqui uma versão simplificada. Eu quero passar para você não é a conta. Eu quero passar o mindset para responder a pergunta que é o objetivo desse vídeo. Peguei todos os inputs ali que os caras falaram. O que eu quero fazer? Eu quero chegar no lucro líquido por ação estimado de acordo com o guidance da empresa. Como é que você faz isso? Bem simples. 11 bi é a receita, margem bruta é o quê? Receita menos custo com as mercadorias vendidas. Então eu chego na minha margem bruta. O que é isso aqui? Esse aqui é o meu lucro bruto, que eu pego a receita e multiplico pela margem bruta, eu chego aqui no lucro bruto. Aí eu tiro o SG&A, que são as despesas operacionais que os caras falaram, vai ser 2,7 bi. Chego aqui, mais ou menos 5 bi de EBIT, de lucro operacional. Tem esses outros aqui que eu coloquei e teria mais despesa financeira, mas para simplificar não coloquei esse negócio, tá? Então eu chego aqui no 5 bi. O que falta? Falta eu botar aqui o meu imposto de renda, que eu nem tinha colocado. Cheguei aqui no meu 5 bi, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimar qual que é o imposto devido. Então o que eu vou pagar? Eu vou pagar 14% desse negócio. Como é que eu faço? Isso multiplicado por isso, chego nos 14%. Até na prática, o que a gente faz? Você não faria com todos esses zeros aqui, ó. Normalmente a gente faz com menos. Eu fiz com todos os zeros aqui para simplificar a galera entender. Isso aqui é o meu imposto e aí isso menos isso seria o meu lucro líquido nominal estimado de acordo com o guidance da empresa. Cheguei com essa informação. O que eu faço agora? Com esse número aqui eu consigo chegar no meu lucro líquido por ação. Como é que eu faço essa conta? Lucro líquido nominal dividido pelo número de ações que estão em circulação, eu chego no meu lucro líquido por ação. Uma forma bem simples, basicamente cheguei a essa informação. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, vamos assumir que a empresa vai performar daqui para frente exatamente como eles estão falando que vão performar de acordo com o guidance que eles soltaram. Como é que a empresa estaria precificada hoje? Como é que você analisa o lucro líquido de um trimestre? Quantos trimestres existem num ano? 4. Então é bem simples, eu pego o lucro líquido por ação de um trimestre, multiplico por 4, eu tenho o lucro líquido por ação do ano. Então eu tenho essa informação e tenho aqui, pelo que eu vi, estava negociando a $390 por ação aqui essa empresa. E aí, essa informação nem precisaria ter, só para simplificar. Como é que eu chego no meu indicador preço-lucro forward, né, esperado para daqui a um ano? É basicamente você pegar o preço da ação e dividir pelo lucro líquido por ação esperado. E eu chego aqui na razão de 55 vezes. Então, o que todas essas contas estão me dizendo? O seguinte: se Nvidia performar exatamente como ela está dizendo, vai performar no trimestre que vem e nos seguintes exatamente igual, eu posso dizer hoje que ela está negociando a 55 vezes lucro esperado para o ano que vem. Essa é a conclusão que eu trago para esse negócio. Barato, caro, vale a pena, não vale a pena, não é o objetivo aqui desse vídeo. Eu tenho minha opinião pessoal, quem quiser arriscar qual é a minha opinião pode colocar aí na descrição do vídeo para você tomar qualquer decisão, de negócio se vale a pena ou não, vai muito além do que uma continha como essa, um começo aqui essa continha, tá? Mas o meu objetivo é o seguinte, cara, se entrega tudo isso que eu falei para você aqui nesse vídeo, num processo seletivo, cara, você pode ter certeza que o resultado é positivo. Se não for, pode me cobrar, e se for positivo também deixa
aí no comentário, eu quero saber. Então era isso que eu queria trazer aqui no vídeo para vocês. Se gostaram, segue o canal, curte esse vídeo pra gente seguir entregando conteúdo porrada para vocês, tá bom? Tamo junto, abraço, até a próxima.